Gigante da Europa prepara proposta pelo atacante Pedro. Agora é oficial. River Plate negocia com o Flamengo a devolução do lateral esquerdo Matias Vinha. E Flamengo aceita a proposta de empresa. Define pré-temporada em Portugal com 3 amistosos. River Plate, Benfica e um clube da Suíça. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Hoje, 17 de junho, faltando 2 dias para o Flamengo se reapresentar. O Flamengo se reapresenta na sexta-feira, dia 19. E aí inicia uma mini pré-temporada, vai a Portugal, mas já a gente vai falar disso. O nosso primeiro destaque é sobre a Copa do Mundo e ontem o mundo parou para ver a Argentina de Lionel Messi. The Last Dance é a última dança do Lionel Messi, a última Copa do Mundo do argentino, e logo na estreia da Copa de 2026 ele já marcou um hat-trick. O primeiro hat-trick da carreira do Messi em Copas do Mundo. E com os 3 gols marcados, ontem ele ultrapassou todo mundo. A gente estava falando do Mbappé, que fez 2 gols ontem contra a Senegal, e estava 2, de igualar a Miroslav Klose, da Alemanha, dos maiores artilheiros aí da Copa do Mundo. O Messi, cara, no primeiro jogo, com esses 3 gols, ele passou o Gerard Miller, passou o Mbappé, passou o Ronaldo Fenômeno e igualou o Klose. Messi agora tem 14 gols, assim como o alemão, maior artilheiro da história da Copa do Mundo. É incrível o que o Messi fez para o futebol. Quem gosta de futebol gosta de ver o Messi, não tem jeito. Ontem os caras da Argentina, todo mundo procurava o Messi em campo, cara. É impressionante. Todo mundo, Lautaro Martínez pegava a bola, olhava, dava pro Messi. Almada, ele pegava a bola, dava pro Messi. Qualquer jogador da Argentina, mirava o Messi, deixa com ele que resolve. Tanto que o Messi, quando saiu, a Argentina parou, simplesmente parou contra a Argélia. A Argentina também não teve muitas dificuldades, para ganhar a Argélia. A Argélia não é isso tudo. Mas todos esses números que eu apresentei aqui para vocês, dados, informações, classificação, resultados, tudo isso você vai acompanhar no Flash Score. É o maior aplicativo de dados, estatísticas e números do país. Aliás, Flash Score tem uma página dedicada com as melhores promoções e vantagens que as casas de apostas oferecem. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Vamos falar de Flamengo, que definiu aí todos os passos da intertemporada que fará em Portugal. O Flamengo aceitou a proposta de uma empresa. Aliás, essa empresa é quem está bancando tudo. Viagem, estadia em Portugal, os jogos que o Flamengo fará por lá. Então tá tudo resolvido, tudo certo. A delegação passará 2 semanas no Algarve, em 2 lugares diferentes, e fará 3 amistosos, um deles diante do Benfica. O Flamengo aguardava a assinatura dos contratos para finalizar os trâmites e os acordos foram encaminhados nos últimos dias. As partidas serão contra River Plate, anota aí, 3 de julho, vai estar rolando ainda a Copa do Mundo. O Flamengo vai enfrentar o River Plate da Argentina lá em Portugal, o Flamengo vai enfrentar o Lausanne da Suíça no dia 8 e o jogo contra o Benfica será no dia 11 de julho. Os 3 confrontos serão realizados no estádio Algarve. O jogo contra o time português dependia de uma brecha nas agendas e os clubes também tentaram agendar em uma data que não houvesse jogos da Copa do Mundo, mas não foi possível. O duelo será às 19h30, horário local, 3h30 da tarde, horário de Brasília, e valerá aí o troféu do Algarve, em referência a um tradicional torneio amistoso de pré-temporada disputado no estádio. Eu não sei não, se o Flamengo tivesse com o time todo completo, não daria para o Benfica não, mas agora o Flamengo todo sem os convocados, enfim, assim eu acho que vai dar Mengão para cima do Benfica. O Flamengo chegou a negociar com o Falkirk FC da Escócia e o Birmingham da Inglaterra, mas os planos mudaram. O clube procurava um adversário mais forte, especialmente
para a estreia, além de tentar encaixar os jogos nas datas disponíveis. O time viaja para a intertemporada no dia 28 de junho. De Lisboa, a delegação fará uma viagem de cerca de 2 horas e meia de ônibus até a cidade de Lagos, onde será aí a primeira base. A delegação ficará hospedada em um hotel de luxo, o Cascade Wellness Resort, à beira-mar, onde também treinará. A segunda metade da viagem será em Stói, que fica a cerca de 1 hora de distância de Lagos. O clube ficará hospedado perto do estádio Algarve, onde, além dos jogos, também fará treinamentos em um campo anexo. O elenco retorna ao Rio de Janeiro no dia 12 de julho e finaliza o período de 100 jogos, né, no Ninho do Urubu. A tendência é que os jogadores convocados não façam parte desse período de treinos. Ainda que sejam eliminados antes, os atletas devem ganhar alguns dias de férias. A intertemporada acontece entre a segunda fase e as quartas de final. O Flamengo definiu aí, né, todo o planejamento em Portugal. Vamos falar aqui de uma informação que chegou no fim da noite de ontem e sacudiu aí o mercado da bola, muita gente assustada, muita gente preocupada. O atacante Pedro voltou a despertar interesse de um gigante da Europa. O maior clube da Itália, né, produção? O que tem mais títulos, né? A Juventus, a velha senhora. Segundo o Tuttomercado Web, a Juventus monitora a situação do camisa 9 e realizou algumas sondagens com empresários de Pedro para entender a viabilidade de uma possível negociação. Pensa que é só o Flamengo que faz isso? Os clubes lá da Europa também chegam primeiro no jogador, oferecem um projeto, olha isso, tem vontade de deixar o Flamengo e de vir a atuar na Juventus e tal? Porque o medo da Juventus é perder aí o Dusan Vlahovic, né? O Vlahovic está perto aí de deixar o clube de Turim e a Juventus vê o Pedro como uma excelente opção. Embora a diretoria ainda tente convencer o sérvio a permanecer, a Juventus já avalia opções para o setor ofensivo e o Pedro é o bola da vez. Só que, gente, o Pedro tem contrato longo com o Flamengo até dezembro do ano que vem, é uma das principais referências do elenco rubro-negro, é o artilheiro do Mengão e a possível investida da Juventus poderia representar aí uma segunda passagem pela Itália, já que o Pedro foi contratado pelo Flamengo quando estava na Fiorentina e não foi muito bem lá na Série A do campeonato italiano. Bom, eu entrei em contato com pessoas do Flamengo hoje pela manhã, antes de gravar esse vídeo, perguntando, né, dessa sondagem nos representantes do Pedro, essa informação que veio lá desse portal italiano, e essa fonte me diz o seguinte: para o Flamengo não chegou nada, a gente não recebeu nenhum tipo de contato da Juventus e a gente quer manter o Pedro. Aliás, a gente está no mercado em busca da contratação de um atacante, não para substituir o Pedro, mas para concorrer com ele no time. Então tá aí, o Flamengo não quer se desfazer do Pedro, o Flamengo não quer vender o Pedro e vai ser difícil aí a Juventus, a não ser que a Juventus ofereça aí uma proposta quase que irrecusável, né? Que seria boa para o Flamengo e seria boa também para o Pedro. Pra gente, esportivamente, a gente perde muito, porque a gente não tem um jogador aí que faça gol, né? A gente tem aí 9, 8 atacantes, só o Pedro que faz gol ali nesse time. Então, eu não sei como seria o planejamento do Flamengo, já que está no mercado em busca da contratação de um atacante. Se o Flamengo perder o Pedro, vai precisar trazer 2 jogadores daquela posição. E é uma posição assim, não é tão fácil de achar um atacante goleador, né? Um artilheiro. Então, o Flamengo vai dificultar aí, tentar dificultar essa saída do Pedro. Gente, agora é oficial, hein? O River Plate está negociando com o Flamengo a devolução do Matias Vinha, né? O clube argentino quer romper o empréstimo do lateral esquerdo uruguaio. Por contrato, para o River Plate devolver o Matias Vinha, o River precisa arcar com uma multa, mas eles vão tentar negociar isso com o Flamengo. A informação é da jornalista Raíza Simplício. Matias Vinha está emprestado ao River até dezembro desse ano e o contrato tem obrigação de compra, né, em caso de metas atingidas. O Vinha não vai atingir essas metas, porque é o quê? Tem que jogar uma quantidade de jogos, minutagem em campo, isso não vai acontecer. O clube argentino assumiu o compromisso de arcar com os salários do jogador até o fim de 2026, ou seja, até dezembro desse ano, quando se encerra o contrato de empréstimo. Além disso, existe uma multa prevista para uma devolução antecipada do atleta. Se o Flamengo pensou em tudo. Se o River quisesse devolver o Matias Vinha, tinha que pagar essa multa. O clube argentino está iniciando os primeiros contatos com o Flamengo para o quê? Tentar quebrar essa multa,
né, e de forma amigável devolver o Matias Vinha. Dessa forma, o River Plate já começou as tratativas aí, né, para encerrar esse empréstimo do Matias Vinha. Eu não sei se o Flamengo vai aceitar, né, esse caso será levado ao técnico Leonardo Jardim, e eu pergunto a você, torcedor, você acha que o Leonardo Jardim pode recuperar o futebol do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Acho que o Matias Vinha tem futebol para ser o titular da posição, ganhando a vaga do Alexandro? Ele seria melhor do que o Ayrton Lucas? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Quero lembrar que aqui embaixo tem um link do nosso shopping com várias promoções de produtos das maiores lojas de e-commerce do país. Inclusive aqui embaixo no link, você vai direto para o nosso canal gratuito com dicas, ofertas exclusivas, produtos oficiais. Aliás, duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui para o nosso canal. É o Shopping do Rafla. Nós temos aí hoje, né, nesta quarta-feira, os jogos da primeira rodada, né, os jogos finais da primeira rodada da Copa do Mundo. Por exemplo, Portugal vai enfrentar às 2 da tarde o Congo. Às 17 horas, a Inglaterra vai enfrentar a Croácia. Bom jogo, hein? Às 20 horas, 8 da noite, Gana enfrenta Panamá. E o último jogo, às 23 horas, Uzbequistão e Colômbia. Estaremos aí acompanhando Jorge Carrascal. Esses aí são os últimos jogos da primeira fase, né? E amanhã já começa a segunda fase da Copa do Mundo com vários jogos. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!